aquilo em prática, não tem cura, não tem mudança, não tem transformação. Agora, tem aqueles que gostam da escuridão, gostam da ignorância, gostam de viver no abismo, gostam das coisas grosseiras do mundo, gostam de sofrer. Mas não tem o que fazer. Elas vão se sentir melhor, mas vão voltar para atender às suas demandas internas, às suas tendências, aquilo que ela gosta. E a gente respeita. Cada um no seu tempo. Né? Uma manga ela não cai do pé enquanto ela não estiver madura. Então, o processo de evolução ele se impõe a cada ser. Não é só o ser humano, não. Tudo está inserido dentro de um processo evolutivo. É importante a gente entender isso. Celinha, pode fazer os seus recados. Boa noite. Boa noite. Bom, como sempre, os mesmos recados, mas a gente precisa dar, né? Tem bastante gente nova. Agradecer as doações que a gente sempre recebe de vocês, pedindo, né? Coisas paradas em casa, tragam para nós, roupas, objetos, sapatos. Também sempre falando do trabalho das marmitas, quem quiser se voluntariar, esse trabalho é todos os domingos das 10 às 15 horas, né? Para ajudar a fazer a refeição. Não, das 10 às 2 mais ou menos, né? Para ajudar a fazer o alimento. Depois, quem quiser participar da entrega, também conversa com o Cláudio e com a Malu. E tudo isso é possível. Na constelação familiar, quem quiser entrar no grupo, tem um QR Code lá na sala. A pessoa clica lá e a Vera, que coordena o trabalho, vai dar as maiores informações. Então, dados os avisos, a gente vai fazer o Evangelho da Noite, quer dizer, a leitura do Evangelho da Noite. Deixa eu ver aqui o livro. Está no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dê que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é antigo também. É uma passagem importante em que Jesus, usando de todo o seu poder, ele diz ao vento e ao mar para que se aquietem e eles obedecem imediatamente. É óbvio que isso é impossível. Se a gente pegar essas leituras e se a gente não fizer uma conversão disso, tentando extrair o sentido oculto desses ensinamentos, a gente vai continuar acreditando em Adão e Eva. Vocês acreditam em Adão e Eva? Né? Da forma como foi escrito? Não. Mas tem grandes verdades no mito de Adão e Eva. Mas é um mito. Muitas passagens da vida de Jesus, na verdade, são grandes mitos que foram escritos dessa forma justamente para deixar ali uma mensagem oculta, iniciática, que precisava do nosso desenvolvimento consciencial, intelectual, para poder alcançar a profundidade daquilo e entender exatamente o que foi aquilo. A primeira coisa que Jesus disse antes de começar a sua missão foi o seguinte: eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Ora, como é que eu vou poder modificar, acalmar o vento, acalmar o mar com uma simples palavra? Isso não transgride todos os princípios da natureza, princípios naturais?
Se eu pular de um prédio de 20 andares, eu vou cair e vou morrer. Se Jesus pular, ele vai cair e vai morrer, porque ele não veio mudar a lei. É que Jesus foi... A gente, desde que veio ao mundo, que a gente foi introduzido na nossa escolástica cristã, né, nos catecismos da vida, eles trouxeram, construíram uma imagem de Jesus como, sabe, como algo assim extraordinário. E realmente ele era extraordinário, a mensagem dele era extraordinária. Mas extraordinário em outro sentido, não nesse sentido mágico que eles tentam vender. Vocês querem um exemplo? Vocês já viram alguém curar um cego? Por que Jesus curaria? Não é que ele curava cego, gente. É que se a pessoa não conseguia enxergar a realidade, não conseguia enxergar as coisas, só conseguia enxergar aquele objeto de obsessão dela, aquela coisa que não permitia que a vida dela andasse, aquela pessoa que estava com uma ideia fixa, uma obsessão terrível em algo. E aí Jesus fazia o quê? Jesus fazia essa pessoa enxergar algo além daquilo, enxergar a amplitude das coisas. E é isso que fazia com que as pessoas voltassem a enxergar. Exemplo do cego, por exemplo, de Betsaida, está em Lucas. Jesus entrou na cidade. Havia um cego na cidade. Pediram para que Jesus o curasse. Jesus disse: eu o curo, mas vocês têm que levar ele para fora da cidade. Ok, levaram o cego para fora da cidade. Jesus mexeu no barro, cuspiu, colocou no olho do cego. O cego voltou a enxergar imediatamente. E o que Jesus disse para o cego? Não volte mais para a cidade. É uma passagem que, se a gente não tentar extrair o significado disso, a gente fica preso nesse evento de alguém, de uma forma mágica, curou o outro e acabou. Mas não, o objetivo das Escrituras não é esse. É a gente tentar investigar esses eventos, o que está por trás de tudo isso. O que é essa cidade? O que ela representa? Que trouxe essa cegueira para ele? Essa cidade representa um mundo material, um mundo de sedução, um mundo que cega a gente, que não deixa a gente enxergar a questão espiritual, a questão que transcende a nossa condição, aquilo que a gente pode levar, sabe, como herança para o lado de lá, de conquistas espirituais, de autoconhecimento, de busca. Então, de coisas que a gente nunca enxergou porque estava cego. Então, quando ele tira da cidade, ele está tirando a pessoa do mundo, da realidade material. Está conduzindo a pessoa para uma realidade espiritual. A pessoa tem acesso a essa realidade espiritual. E acontece uma expansão de consciência. Ela consegue entender melhor as coisas. E o que Jesus diz? Não volte agora a devotar tanto, se render tanto às questões materiais, e cuide daquilo que você... Eu estava lendo até um livrozinho antes de vocês, de começar aqui, qual é o nome do caboclo mesmo? Até esqueci o nome dele daí. Roque Jacinto, caiu na minha mão, um textinho bonitinho, que falava do seguinte: a gente se preocupa tanto em juntar bens materiais, de juntar coisas, gasta toda a energia, nosso tempo, nossa energia para conquistar bens materiais e não vai levar nada disso. E esse tempo que você gastou, você deixou de conversar com o teu filho, de educá-lo melhor, de ter uma boa relação, desenvolver uma boa relação com os amigos, com a esposa, de ajudar o próximo, de, enfim, conquistar bens que a ferrugem não vai corroer e os ladrões não vão roubar, porque é isso que você vai levar. O resto vai ficar aqui. Você não vai levar rigorosamente nada, nem o próprio corpo, nem a roupa, nem nada. Você vai chegar para o lado de lá totalmente identificado com tudo isso que você juntou e vai ficar preso a isso.
E depois, quando você despertar desse transe, dessa confusão mental, e cair em si, você fala, gente, eu perdi 70 anos de uma oportunidade maravilhosa, que foi a minha reencarnação, para eu desenvolver uma série de coisas, desenvolver uma série de virtudes, e fiquei todo o tempo devotado a Mamon. É isso que Jesus dizia, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. É uma escolha tua. Só que um é aquela porta estreita que vai te conduzir à realização. E o outro é aquela porta larga que vai te conduzir à perdição, ao sofrimento. Então, tudo que Jesus disse, tudo que está escrito, precisa passar por uma conversão dentro de uma lógica maior. Isso tem que ser expandido. Foi escrito dessa forma mitológica, assim, de propósito, para que chegasse fresco até os dias de hoje, a gente pudesse hoje, aquilo que está oculto vai ser revelado. Só você viu na aula, o resto tudo faltou. Não. Então é isso. Aí Jesus, olha só, então agora a gente vai falar sobre o texto, que é, ele reúne, ele precisa fazer uma travessia. Qual a palavra travessia? A vida da gente é uma travessia. Ele precisa fazer uma travessia de barco com os seus apóstolos, né? Chegar até o outro lado, ele precisa passar para o outro lado, atravessar o Mar da Galileia, ok? Até aí tudo bem. E no caminho, enquanto ele dormia, ventos terríveis, ondas enormes começaram a investir contra o barco, entrar dentro do barco. E os apóstolos preocupados, tensos, com muito medo, foram acordar Jesus. Você não está preocupado com a gente, que a gente morra? Olha só o que nós estamos passando. Aí Jesus levantou-se, olhou para o vento e disse, para. Olhou para o mar e disse, acalme-se. E o vento parou e o mar acalmou-se. E ele disse, satisfeito agora, por que vocês estão cheios de medo? Homens de pouca fé. Homens coadores. Ok, não é impossível alguém fazer isso. Isso é óbvio, está relacionado, tem que ter uma mensagem por trás que a gente precisa entender. Então essa travessia, o que é a vida da gente? Todos nós vamos atravessar para o outro lado. Todos nós estamos no processo de travessia. E a gente vai encontrar nesse trajeto, nessa travessia, nós vamos encontrar temporais, ventos, as ondas vão investir contra o nosso barco. Nós vamos ficar cheios de medo e preocupados, mas adormecidos dentro da gente. Existe algo que a gente não se tocou. Assim como Jesus estava dormindo no barco, adormecido dentro da gente, existe um eu superior. Existe uma essência divina, poderosa, que é o nosso espírito, uma consciência pura, perfeita, eterna, indestrutível, incontaminável, que vai estar sempre presente dentro da gente. A hora que a gente despertar essa consciência, o vento que é essas preocupações, esses pensamentos, essas tensões, essa ansiedade, todos esses problemas que estão na nossa mente, os pensamentos, vão se dissipar. E as ondas, que são os obstáculos, os problemas, aquilo, vão desaparecer. É simples assim. Não é mais fácil a gente olhar para o texto dessa forma do que a gente imaginar que Jesus, né, num toque de mão, como se ele fosse o Thor, né? Ele erguia o trovão, assim, o martelo dele, e controlava o vento, controlava as ondas. Não é mais fácil a gente pensar
que Jesus, como humano que teve aqui, como um espírito muito elevado, muito consciente, né? Ele quis trazer essa mensagem. A mensagem, não é muito mais fácil a gente imaginar isso, que a gente precisa despertar aquilo que está adormecido dentro da gente para acabar com essa confusão mental, com essas preocupações. O reino de Deus não está ali, não está lá, não está acolá. Está dentro de nós, está dormindo. Está adormecido. Então, esse processo de despertar, eu tenho certeza que inconscientemente é o que todos vocês estão buscando quando vem um espaço como esse, ou como tantos outros. Todos vocês estão em busca desse eu superior, dessa estrutura poderosa que existe dentro da gente e que está dormindo, porque a gente está envolvido com o ego. E o ego é feito do quê? É feito de crenças, de desejos, de tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco, de apegos. Esse é o ego. O ego é uma estrutura personímica, é uma ideia, não é um ser. Nós construímos uma identidade com tudo aquilo que a gente acredita, com tudo aquilo que a gente pensa. O nosso ser é outra coisa. O nosso ser é algo, Jung chamava de self, essa estrutura luminosa que existe dentro de cada um de nós. Quem já leu Jung, quem pesquisa sobre Jung, vai entender. Jung não conseguiu ir muito além porque ele não podia, né? Senão eu ia chamar ele de místico, de religioso. E aí, como é que a academia ia aceitar isso? Então ele foi com muito cuidado fazendo essas afirmações. Mas uma coisa ele defendeu com veemência, a ideia do self, de algo que transcende o ego, que transcende tudo, a sombra, todos os outros arquétipos da condição humana, são tudo estruturas ilusórias. A estrutura real é o que você é. O que é real? É o que você é. E o que você é? Amor. A essência do nosso ser é o amor. Então nós temos que livrar de tudo aquilo que impede a conexão com essa essência. Ninguém precisa aprender a amar. Ninguém vai comprar amor na feira. Ninguém precisa viver no mundo de pires na mão atrás de amor. Me dá um pouco de amor, eu estou precisando de amor. Isso é uma ilusão. É que você está tão agarrado às convicções equivocadas de si mesmo, que você vive de pires na mão buscando uma coisa que você é. É igual aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, tentando alcançar o rabo, como se o rabo fosse o inimigo dele. Não sabe ele que o rabo é ele. É como aquele peixe que vive perdido no oceano em busca de água. O que é água? Onde está a água? Essa é a nossa realidade. A realidade nossa a gente não consegue perceber porque a gente é. E aí a gente fica identificado com a gente não é. Então o nosso problema é única e exclusivamente ignorância. Enquanto não vier a luz, o entendimento, o autoconhecimento, o despertar da tua verdadeira natureza, você vai continuar identificado com essas convicções equivocadas de si mesmo. Com esse programa que você construiu na sua mente, de que você é fraco, pobre, impotente, incapaz, pequeno. O que mais, gente? O que mais que a gente é? Que a gente não merece o melhor, que a gente merece sofrer. É isso que a gente vai construindo. Aí você tem que lidar com as suas construções mentais, com aquilo que você construiu em termos de crença. O universo só responde ao que você acredita. Nada mais do que isso. Ah, você acredita na violência? Toma violência, então.
Toda pessoa que acredita na violência vai sofrer com a violência. Toda pessoa que acredita no ódio, ela vai viver em ambientes onde ela vai poder sintonizar com isso. Com pessoas carregadas de ódio, carregadas de revolta. O que são esses partidos políticos? São um conjunto de pessoas que pensam da mesma forma. Quanto mais ódio você tiver por determinada coisa, mais pessoas iguais vão se juntar àquilo, de tal forma que aquilo vai virar um partido, aquilo vai virar uma coisa, e assim por diante. Eu não estou falando de direita nem de esquerda, não. Dos dois lados tem, viu? Principalmente nos extremos. É onde existe mais ódio. É cada um atrás de uma trincheira contra o outro. É o mundo que a gente vive. É o joio sendo separado do trigo. Agora, quem é o joio e quem é o trigo, só o tempo nos dirá.